A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos apostos para a pré-aula da lição de número 8, a promessa de paz. Estamos estudando as promessas de Deus e nós temos na nossa lição um subtema, não é, vinculado a esta lição, que diz: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Senhor Pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da mais brilhante escola que existe no mundo, a Escola Bíblica Dominical. Essa aí é a mais frequentada, né? A mais frequentada. Não tenha dúvida disso. Pois bem, meus irmãos, promessa de paz é o título desta lição, a lição de número 8, e nós vamos avançando aqui, para a glória de Deus, estudando as nossas lições, não é, da CPAD. Veja que já passamos da metade deste último trimestre de 2024 e vamos para o texto áureo desta lição, que está em João, capítulo 14, o versículo 27, e diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse texto de João, capítulo 14, é um texto emblemático da nossa fé cristã, porque aí o Senhor Jesus prometeu paz, aí ele prometeu também o Consolador, aquele que nos daria a paz perfeita, não é? Então nós vamos avançar para essa lição, abrangendo todo este tema maravilhoso. A verdade prática diz: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Olha só que bênção a verdade prática que nós temos nesta lição. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. São três trechos da palavra de Deus: Números capítulo 6, versículos 24 a 26, também Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Acompanhe aí na sua lição, ou pela sua Bíblia, caso você não tenha a sua lição. E vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Adovilson. Muito bem, Números capítulo 6, verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 3 e 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Muito bem, estão aí os três trechos que nós chamamos de perícopes, né, na teologia, da palavra de Deus, que nós utilizaremos como base para a nossa lição de hoje. Estamos estudando a lição de número 8, que está dividida em 3 tópicos, e nós vamos estudar nesses tópicos os seguintes. No primeiro tópico, o nosso objetivo é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. No segundo tópico, nós vamos apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E no terceiro tópico, nós vamos elencar as características da paz prometidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esses os objetivos que nós temos para esta lição. Observe comigo aí os hinos que a CPAD sugeriu para o devocional desta escola dominical, dessa lição, que será estudado presencialmente agora, no dia 24 de novembro. Nós temos o hino 378 e também o 364, são os hinos aí que estão ligados, né, vinculados a este tema, a promessa de paz. Agora, a palavra-chave desta lição é exatamente esta: paz. E o pastor Adovilson vai trazer para nós aqui uma definição. Vamos lá. A paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. No grego, o vocábulo paz é eirene e refere-se à unidade e harmonia. Agora, paz na Bíblia é um conceito que envolve tranquilidade, confiança,
serenidade, mansidão, segurança e despreocupação. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, em João 14, 27. No cristianismo, a paz é um estado, não é? É um conceito também que vai além da ausência de conflito, sendo uma vida mais plena que nasce da confiança em Deus. O cristianismo ensina que a paz é um objetivo, não é, a ser construído, e que Jesus Cristo declarou: felizes os que promovem a paz. Muito bem, esta definição aqui da palavra-chave desta lição. Nós temos que, nesta lição de número 8, sobre o tema promessa de paz, a ideia de que o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Não é? É uma das designações atribuídas ao Senhor Jesus Cristo. Do seu principado deriva a paz, ou seja, do seu reinado, do seu reino, do seu governo, deriva a paz, de que todo o ser humano precisa, exatamente porque, conforme nós já vimos aqui, nos objetivos, a gente percebe que a paz que o mundo dá é uma ilusão. Por isso que nesta lição aqui nós vamos exatamente estudar a respeito da promessa de paz que está presente na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Veremos que a paz é representada no plano de Deus, bem como também é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um dos seus seguidores. Vamos avançar aqui por esta lição de número 8 e vamos, além de estabelecer esse conceito de paz, entendermos exatamente o que é a paz que o Senhor Jesus nos oferece. Para tanto, o tópico primeiro da lição já traz exatamente o tema a paz no plano de Deus. Pastor Adolfilson, já o primeiro subponto aí da lição. Tópico 1 e o subponto 1, o significado de paz, né? Na realidade, mais aí algumas definições. E no dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra, né? Paz é tranquilidade, repouso, silêncio e sossego, né? No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom, para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. Está lá em Números 6 e 26. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós vamos entender, através dessa lição, que a paz, a verdadeira paz, provém de nosso Deus, tá certo? Representando tudo que há de melhor para a vida. E é interessante que, vamos lá, no Antigo Testamento nós já lemos aqui, no Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com o significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Filipenses 4,6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, olha a abrangência, né? Mas em tudo, em todos os questionamentos e situações, não é? Pela oração e súplica sejam conhecidas ao vosso Deus, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Ele. Agora veja bem, pastor, por que é então que nós vivemos tão ansiosos, né? Ansiedade nos dias de hoje? Eu trouxe aqui essa questão de ansiedade, tem origem grega também, que significa estrangular, sufocar, oprimir, dificuldade de respiração, opressão, angústia, inquietação de espírito, impaciência. E eu coloquei aqui, por que é que nós vivemos dessa maneira? Não adianta falar que nós aplicamos isso em nossas vidas e estamos tranquilamente. É porque realmente nós não colocamos em prática aquilo que Deus nos orienta. Veja bem a colocação que eu faço. Nós não colocamos em prática. Porque lá em Mateus 6,34 diz assim: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado, não é? E ao dia bastam os seus próprios males. Nós sofremos, muitas das vezes, porque realmente não colocamos em prática o que Deus tem para nós através da sua palavra. E lá em 1 Pedro 5,7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, de maneira geral, nós seres humanos sofremos, e nós cristãos sofremos porque não colocamos em prática realmente aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra com relação a essa inquietude que nós vivemos nos últimos dias.
Com certeza, amados. Avançando para Números capítulo 6, nós vamos verificar aí isso falando a respeito da bênção sacerdotal, que inclusive é a primeira parte da leitura bíblica em classe. Os versículos 24 e 26, ou 24, 25 e 26 de Números capítulo 6, eles expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel, ou seja, a maneira pela qual Deus mandou que Abraão usasse para poder abençoar, não é, a descendência de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, também encontra-se a bênção de paz, que exatamente está no versículo 26, que diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade, e isso, amados irmãos, indiferentemente da circunstância que alguém esteja vivendo. Porque se nós formos avaliar aqui a situação que envolveu o próprio Abraão, que está em questão aqui nesse texto de Números capítulo 6, foi em meio a muitas dificuldades e adversidades, não é, que Deus o chamou, que Deus o abençoou, que Deus o conduziu, sempre nesse sentido, nesse aspecto de que ele deveria ter shalom, paz, confiar, não é, naquilo que era a promessa de Deus para a sua vida, porque, conforme nós já temos estudado desde a primeira lição, fiel é aquele que prometeu e cumprirá. Então, olhando para o texto de Números capítulo 6, versículos 24 a 26, nós vamos verificar que trata de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Veja o panorama atual, né? Século 21, nós estamos aqui falando do período de novembro de 2024, como está a situação em Israel, não é? Já mais de ano que esse último levante contra Israel aconteceu e a guerra se estendeu por todo esse tempo. E a gente observa que, em meio àquilo tudo, ali pelo mês de setembro, final de setembro, começo de outubro, houve um derramamento de mais de 1.000 mísseis sobre a terra de Israel, que é uma porção de terra pequena, se nós formos considerar toda a região ali do Oriente Médio, não é? E o povo em Israel, em meio a isso tudo, consegue levar a vida em paz, porque confiam de fato que Deus é quem está com eles e os protege e os livra. Esta paz que o Senhor está prometendo aqui no versículo 26 de Números capítulo 6, revela um estado de plena satisfação em Deus. Não é? É aquele sentimento de confiança independentemente da situação. Esta satisfação em Deus é a que o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação, e desfrutou de fato, né, dela pelo deserto até a chegada da terra prometida. Então veja que em meio a um ambiente muito complicado, estamos falando de deserto, Deus sustentou esse povo, Deus cuidou desse povo, né? Ainda o povo sendo infiel, Deus permaneceu fiel, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então nós temos aqui, nesse texto de Números capítulo 6, exatamente essa ideia, né? A paz que está prometida por Deus, por intermédio de Abraão, seu servo, para toda a nação de Israel, para aqueles que temem ao Senhor. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3, a paz do Senhor, né? Ou seja, Shalom Adonai. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, que é o príncipe da paz. Aí o profeta messiânico, né, ele faz uma lista ali, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz é um dos títulos que ele menciona aí em Isaías capítulo 9 e versículo 6. Né? E eu trouxe aqui uma colocação sobre essa questão de Jesus, o príncipe da paz. Jesus não foi tirano, não está na lição isso. Não foi carrasco, mas príncipe da paz. Não veio para escravizar os homens com truculência, mas dar sua vida por eles para torná-los livres. Não veio para roubá-los de seus bens, mas para enriquecê-los com a sua graça. Não veio para tirar deles o oxigênio da esperança, mas para conduzi-los à glória. Não impõe o seu reino à força da baioneta e da espada, mas pelo constrangimento do seu amor. Ele é o príncipe da paz,
porque veio para trazer a paz entre o homem e Deus. Ele é o mediador que fez a paz com o seu sangue, trouxe-nos a paz com o seu sangue. Ele é o príncipe da paz, porque somente por meio dele podemos ser reconciliados com Deus. Ele é o príncipe da paz, porque só ele faz cessar a guerra instalada no coração humano. Ele é o príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimento em Cristo, o nosso Senhor. O pastor falou agora sobre os últimos acontecimentos, não somente Israel, mas nós estamos vendo aí a união de alguns países, né, lá da região da China e Rússia. Muitas coisas estão acontecendo, isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas nós, como igreja, nós ficamos tranquilos, porque confiamos no nosso Jesus, o Jesus que nos prometeu bênçãos para as nossas vidas. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus, no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras. Aquele que fala muito também, ele vai ter problemas, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então tem aí uma colocação importante para os nossos dias. Apartando-se do mal e buscando a paz com os outros. Nós temos aí o texto de 1 Pedro 13:10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. 1 Pedro 3:11, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. E a coisa melhor que tem, pastor, nossos queridos professores e alunos, é ter paz na nossa comunidade, na nossa igreja, não é? Desde o porteiro, os irmãos, os obreiros, nós vivemos em paz. Aí podemos aí cultuar, não é, o nosso Deus com tranquilidade. É ruim quando tem assim alguma contenda, algum problema. E a palavra nos orienta que devemos ter paz uns com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Quem tem paz vai, né, querer que as pessoas estejam ao lado dele, todos em paz. Com certeza será uma bênção para a igreja, para nossas vidas, enfim, para o nosso ministério. Não tenha dúvida, maravilha. Só acrescentando aqui, irmãos, que a respeito de refrear a língua, a gente observa que quem fala demais, ou quem fala muito, erra mais. Erra mais. Não é? Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca, porque nós devemos ouvir mais e falar menos. Essa é a perspectiva. E aí a coisa vai fluindo. E ele fala, né, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Para ouvir, tem que ouvir. O negócio é ouvir, vamos que vamos, né? Encerrando aqui, meus irmãos, esse tópico primeiro da lição, se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter esta paz com outras pessoas. O fato é que devemos viver em paz, porque onde há contenda não é o melhor lugar para se estar e nem para se viver, não é? Nós vamos agora para um rápido intervalo, veja aí as informações que nós temos a respeito dos trabalhos do CETAD e na sequência nós já retornaremos aqui para o tópico 2 da lição, a paz ilusória do mundo. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição.
Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Tópico 2 da lição, a paz ilusória do mundo. Pastor Adolvilson, o subponto primeiro é uma paz enganosa. Essa paz é terrível. Tópico 2, subponto 1. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legais, legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Enfim, eu creio que o ser humano tem um vazio na alma, ele busca de qualquer maneira ter essa paz. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-la, tá certo? Veja bem, não tem condições, é uma paz passageira, é uma alegria momentânea, né? Que vem e já passa. As pessoas que usam droga têm aquele momento de excitação e depois vem a depressão e vem a angústia na alma, né? Então essa é uma paz enganosa que o ser humano tenta encontrar, tá certo? Então tentam preencher a lacuna de suas vidas com aquilo que não tem capacidade de preenchê-la. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. Agora a Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, das coisas do mundo, não é? Das coisas que as pessoas buscam para agradar a carne. E eu trouxe aqui, chama-se aspiração da carne conduz à morte, mas o Espírito conduz à vida e à paz. Porque, não está na lição, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus. Então esses que vivem, não é, buscando paz na carnalidade, nas substâncias, enfim, eles são inimigos de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aliás, as pessoas que usam drogas, que são viciadas, o Deus deles é a droga, porque a droga domina o ser humano. Eles não podem viver sem aquilo. Então eles são dominados pela droga, o Deus deles é a droga. Aí eu trouxe aqui ainda, não está na lição, de acordo com a Bíblia, a paz que o mundo oferece é falsa e não dura, pois não satisfaz e não preenche o vazio da alma. Já que a paz que Jesus Cristo dá é uma paz interior, que supera a paz do mundo e pode ser sentida, não é, em qualquer situação que nós vamos ver aqui. Em qualquer situação nós sentimos esta paz. Então veja bem, não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humana é esta paz que o mundo dá. Lá em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os corações e nem tenham medo. Nós vamos ver aqui que, apesar das circunstâncias externas que tentam nos sufocar, interiormente nós temos paz. E uma paz enganosa ainda, o que Jesus oferece, veja bem, além da eternidade, e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora veja bem, toda alma, eu penso comigo, tem sede de paz, tem sede. E paz nós encontramos somente através de Jesus Cristo. Então chegamos à conclusão, quem não tem Jesus na sua alma, no seu coração, não tem paz. A realidade é essa. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aí caracterizado a paz enganosa a que o mundo oferece, porque não advém das coisas que são eternas. Agora, a paz das obras da carne é o subponto 2 aí da sua lição que você pode acompanhar, porque há registro na carta de Paulo aos Gálatas de uma lista de obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com essa paz, não é? Que é essa paz falsa
que o mundo está oferecendo. O pastor Adolfo mencionou aqui o fato das drogas que são tidas como lícitas, e aqui nós vamos ver o tabagismo, nós vamos ver a bebida alcoólica, não é? Que são drogas que são lícitas, porque há uma certa regulamentação na lei, não há proibição com relação ao uso delas. E aí as drogas ilícitas, não é? Os psicotrópicos, que na verdade fazem com que as pessoas percam a noção e o controle a respeito das suas características pessoais. Veja aí a lista que está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19, diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas, olha só, e coisas semelhantes a estas, porque há questões que no primeiro século da igreja ainda não existiam. Por exemplo, não existia naquele tempo maconha, cocaína, heroína, LSD e por aí vai, né? Mesmo o tabagismo. E aí o Senhor Jesus, inspirando Paulo, já deixou para ele coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ninguém se engane. Aqueles que vivem satisfazendo os desejos da carne não herdarão o reino de Deus. Na verdade, continuando na sua lição, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio da necessidade anterior. Então nós temos aqui essa lista, não é? Prostituição, as relações sexuais ilícitas de toda forma, as impurezas, enfim, tudo isso diz respeito tão somente aos sentidos, satisfazem os olhos, satisfazem o seu tato, satisfazem o cheiro, enfim, você tem os seus sentidos naquele momento satisfeitos, porém passa aquele instante e o indivíduo já volta àquele estágio que anteriormente ele estava, porque ele tem um vazio dentro dele e o vazio que existe dentro do ser humano só o Senhor Jesus preenche de forma plena, somente Ele. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Lê do engano, ou seja, o tal está tão somente se enganando, um indivíduo que vai atrás de prostituição, de feitiçarias, de emulações, de pelejas, dissensões, conforme está aí, homicídio, ele está sendo e se enganando, né? Sendo enganado e se enganando também, porque é impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem está na prática do pecado está separado do Senhor. Não tem condições de viver no pecado e ter Jesus consigo. E se não tem Jesus, não tem paz. Porque Jesus, conforme o pastor Adolfo já disse anteriormente, é exatamente aquele que nos dá a paz. Pastor, eu trouxe a colocação que eu devo fazer, algumas características de uma falsa paz com relação ao pecado. Qualquer paz que não traga com ela ódio ao pecado é falsa paz. Qualquer paz que não seja acompanhada pela ação do Espírito Santo convencendo do pecado e da justiça e do juízo é uma falsa paz. Toda e qualquer paz que trate o pecado de um modo superficial é uma falsa paz. Qualquer paz que trate do pecado de uma maneira parcial e falsa é uma falsa paz. A paz de Deus é uma paz que nos humilha, como aconteceu no caso de Davi. Lá no Salmo 51:1 ele diz assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Então temos aí o que leva-nos a entender o que é uma falsa paz. A falsa paz, a pessoa continua em pecado. Está em pecado, continua em pecado, não é confrontado pela palavra de Deus, pensa ele ter paz. Mas na realidade, conforme o pastor está lendo, ele tem uma falsa paz. Muito bem, quem vive nessa condição está se enganando,
atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Efésios 2 e 3, o texto bíblico diz, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ele está aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo para os Efésios, estabelecendo o parâmetro que nós temos bíblico em relação à salvação, que é tão somente pela graça. E falando a respeito disso, ele está dizendo, olha, antes a gente vivia no erro, no pecado, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo os nossos pensamentos e estávamos errados. Essa é a verdade que está aí e esta verdade, meus irmãos, não tem como ser contestada. Não existe paz para aqueles que estão vivendo, satisfazendo os desejos da carne. Em continuidade à lição, nós ainda vamos falar a respeito de uma falsa paz. É o subponto 3. Muito bem, o tópico 2, subponto 3. Né? Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5 e 3. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Nós poderíamos dizer aí o primeiro período, não é, pastor, dos 7 anos. A primeira metade dos 7 anos. Exatamente, em que o anticristo começará a atuar e convencerá muitos com seu discurso eloquente. Aparentemente haverá paz. Olha, os problemas da terra serão resolvidos, né? resolvidos todos, político, social, econômico, religioso. Agora nós estamos em paz. Mas a Bíblia orienta, viu? Que depois desse primeiro período virá um terrível que nunca houve antes. Primeira Guerra Mundial, esse período será pior. Segunda Guerra Mundial, esse período será pior. A época do Holocausto, esse período será terrível, ou seja, os 3 anos e meios últimos dos 7 anos da tribulação. Então nós somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Eu poderia mudar ali, né, pastor? Na tribulação, porque a grande tribulação será os 3 anos e meio últimos, né? O senhor quer fazer alguma colocação? Daniel capítulo 9, versículo 27 fala a respeito disso. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, ou seja, exatamente nos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, os últimos 3 anos e meio do período da tribulação de 7 anos será o tempo angustioso. Mas o primeiro momento vai ser aquele momento que todo mundo vai dizer, olha, esse cabo aí é 10, tá? Ele veio, resolveu o problema, organizou tudo, pôs tudo a seu bom termo, não precisamos de fato de Jesus, está tudo certo. E aí virá o tempo esse que o pastor Adolvilson acabou de se referir, e aí sim as coisas ficarão muito difíceis. Essa é a realidade. Muito bem, uma paz superficial, frágil, está na lição e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro, lembrando que nesse momento aí a igreja não estará mais sobre a face desta terra, e realmente é o que o pastor disse, não precisamos de Deus, não precisamos de Jesus, não precisamos de igreja, graças a não sei o que, a igreja foi embora. Deus, né? A igreja foi embora. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura, e louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, irmãos! Com Jesus Cristo, nosso Senhor, desfrutamos de uma paz que é verdadeira e duradoura. É assim que nós sintetizamos aí o tópico 2 desta lição, e nós vamos aqui para um novo intervalo, e esse já será o último intervalo desta nossa pré-aula da lição de número 8, e estaremos retornando para falarmos a respeito da paz que Jesus prometeu, essa a que Ele dá, não é, ao mundo. Nós já voltamos.
O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, meus irmãos, tópico 3 da lição, a paz que Jesus prometeu, e eu quero dizer para você que está nos acompanhando nesta pré-aula da lição de número 8, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite aí o momento, se inscreva, ative as notificações, para que você seja avisado, não é, pelo YouTube a respeito de toda a programação que nós disponibilizamos gratuitamente para os irmãos do nosso canal CETADB aqui no YouTube. E dizer também que você pode curtir a nossa página do Facebook. EBD Apucarana é a página que nós temos da nossa Escola Bíblica Dominical da igreja aqui de Apucarana, onde nós, inclusive, publicamos semanalmente como foi a nossa aula aqui na Escola Dominical. Eu acho interessante isso, porque tem muita gente que fala sobre Escola Dominical, ensina sobre Escola Dominical, dá aula de Escola Dominical, mas sequer é frequentador da Escola Dominical. Né? Sequer vai à igreja na Escola Dominical. Então nós precisamos valorizar isso. O que você vai verificar aí na nossa página EBD Apucarana é exatamente como é a nossa escola bíblica dominical aqui na igreja sede em Apucarana. E com isso nós queremos incentivar você a que também divulgue, não é, a escola bíblica aí na sua igreja. Não é? Faça divulgações, porque é importante que as pessoas saibam que na sua igreja tem uma escola dominical. Com poucos ou com muitos, existe a Escola Bíblica Dominical, que é, de fato, uma oportunidade graciosa, gratuita, para que quem quer aprender a Bíblia vá e esteja aprendendo isso sem nenhuma restrição. Então, eu acho que nós devemos valorizar esse trabalho. Vamos avançar aqui, então. Estamos no tópico 3 da lição e agora vamos falar sobre o subponto 1, o príncipe da paz. É ele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré. É ele. E, pastor, esse assunto é um assunto assim para evangelização. Quem dera, com certeza, tivéssemos pessoas não evangélicas numa sala de aula para ouvir sobre este assunto tão importante para as pessoas hoje. Então, está aí, antes de entrarmos lá, Jesus, o príncipe da paz, nós vimos aí esse texto em Isaías 9, 6 e 7, né? Nesse mundo marcado pela violência, não está na lição, Jesus se apresenta como príncipe da paz. Ele não veio apenas para falar de Deus, ele é Deus e ele é a paz. Ele veio trazer a paz através do seu sangue derramado na cruz. Aliás, esse sangue nos tornou a Deus. Nós não tínhamos paz, estávamos afastados de Deus. E este sangue na cruz reatou, não é, a nossa alma sedenta de paz ao Deus de paz. Então, ele nos dá paz em Deus, pois perdoa os nossos pecados. Ele nos dá paz interior, porque alivia nosso coração da angústia. Ele nos dá paz interior, porque onde ele reina, a alegria triunfa sobre a tristeza, o amor prevalece sobre a mágoa e a esperação finca sua bandeira onde outrora reinava o desespero. Veja bem como é importante estarmos unidos aí ao príncipe da paz. Que título, né, que Jesus tem, príncipe da paz. E continuando na nossa lição, a vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como o príncipe da paz. Os seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. O seu principado assegura-nos a verdadeira paz, João 14, 27, nós já lemos, vamos reler. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. Voltando para a lição, que deve nos acompanhar essa paz, não é? Como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés, Mateus 10 e 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. 13 de Mateus 10. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. E se não for, que a paz retorne
para vocês. Tem hora que a gente cumprimenta as pessoas com a paz, né? Se a pessoa estiver em paz, O assembleiano recebe paz do Senhor, né? Esse é o assembleiano. Shalom Adonai. É isso aí. Mas vamos adiante. Pastor, deixa eu só mencionar, o Pode texto de lá. Isaías 9, 6 e 7 fala a respeito dos títulos de Jesus, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Aí tem os títulos que está aí em Isaías 9, 6. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o versículo 6 que todo mundo menciona. Agora o 7. Do incremento desse principado, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, ele está dizendo aqui de um processo escatológico que esse reino de paz já inicia com a instalação do milênio, quando o nosso Senhor será o rei, não é? No período do milênio é ele que vai reinar. Então você veja que já fala aqui do incremento deste principado, a paz vai durar e esta duração será de eternidade a eternidade. Olha que coisa, para toda a eternidade, né? Que coisa maravilhosa nós temos aqui, uma promessa. E o fato, meus amados irmãos, é que muitas pessoas se apegam às lutas e tribulações da vida do tempo presente e esquece de olhar exatamente para esta promessa de futuro, haja vista que o que prometeu isso aqui também já fez outras tantas promessas que se cumpriram e são testemunho vivo de que ele é fiel para cumprir, inclusive esta aqui também. Então vale a pena servir ao Senhor, seguir ao Senhor, andar nos passos de Jesus, porque ele tem para nós esta promessa de paz que será eterna, porque ele é o príncipe da paz. Agora nós falamos aqui no subponto 2 a respeito de uma promessa redentora. Em Gênesis, aí nós nos referimos ao capítulo 3, os versículos de 1 a 7, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer a ordem de Deus. Então, o texto de Gênesis 3, versículos de 1 a 7, nós não vamos ler aqui, mas fala exatamente do episódio em que Satanás enganou Eva e Eva fez com que Adão pecasse contra Deus. Isso é importante nós mencionarmos aqui, que Deus fez um pacto com Adão. Eva caiu naquele laço maligno e envolveu Adão para que desobedecesse a Deus. E com isso, não é? Aquela paz que até então havia foi quebrada. Neste contexto, então, Deus prometeu redenção ao ser humano por meio da semente da mulher. E a semente da mulher, que está aqui em Gênesis capítulo 3, o verso 15 diz exatamente isso aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa de Deus lá no Éden, de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Este é Jesus, o filho da mulher. Não é? Olha só que coisa maravilhosa, a promessa de Deus e o seu cumprimento. Essa promessa, ela fecha a questão em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem nos reconciliou e com isso estabeleceu por meio do seu sangue, não é? Do seu sacrifício, estabeleceu essa restauração de paz que anteriormente os homens tinham com Deus e que foi perdida por causa do pecado. Veja só o texto de Romanos 5:1, diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus de que forma? Por nosso Senhor. Não há meio de alguém ter paz se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro para fechar a questão em relação àquilo que nós já temos falado até aqui nesta lição. Não é paz só em Jesus. Quer ter paz com Deus? É por intermédio do Senhor Jesus. Tem que se submeter ao Senhor, reconhecer o seu sacrifício vicário, salvador na cruz do Calvário, para que possa então ter restabelecida esta comunhão e a paz com Deus. Então, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus, ele
oferece a si próprio como sacrifício, nós vemos que a parede da separação que havia entre nós e Deus foi derrubada. E aí a inimizade que havia entre judeus e gentios, ela foi desfeita. Recentemente, numa das aulas, nós caracterizamos essa questão de judeus e gentios, porque muitas pessoas ainda não conseguem discernir essa situação, e acho que vale reafirmar aqui, aproveitando a lição. Judeus são aqueles descendentes da promessa, né? De Abraão, de Isaac, de Israel, esses ali são judeus. Os gentios são todos os demais povos. Então, nós temos os judeus e os demais são os gentios. Essa parede de separação em Jesus foi desfeita, de modo que ambos os povos, ou seja, tanto de judeus como de gentios, Deus fez um em Jesus Cristo, e esse um é a igreja. Não é? É assim que o Senhor estabeleceu o seu plano, estabeleceu o seu propósito e o executou. Aí quando você avança para a Bíblia Sagrada, no texto de Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui os versículos 4 e o versículo 14 e 15, o texto diz assim, ó, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Eu estou lendo Efésios 2 e 14, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na igreja reúnem-se judeus e gentios, e isso só é possível porque Jesus Cristo sacrificou-se, não é? Aceitou este plano maravilhoso de redenção, entregando a sua vida, porque ele mesmo diz, ninguém toma a minha vida, eu é que a dou, voluntariamente eu a dou. É neste doar de Jesus que nós temos essa separação sendo desfeita, essa parede de separação sendo derribada, e na igreja, judeus e gentios agora são um povo só em Cristo Jesus, porque fora de Cristo não existe nada nesse sentido. Por isso é que no Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos aqueles, apenas aqueles que nele creem, para aqui firmar aquilo que já temos dito. Se não for por meio da fé em Jesus Cristo, não existe vínculo com Deus, não existe participação do corpo, que é a igreja. Esta paz que o Senhor nos oferece, ela está conosco. Nós mencionamos esse texto de Filipenses 4:8 na aula passada, eu acho que é importante nós mencionarmos de novo aqui, porque o texto de Filipenses 4:8 e 9 diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aí o verso de número 9 fecha a questão. Ele diz, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja então que esta paz, ela está conosco. Completa a ideia o texto de Colossenses 3:15, que diz que dominará os nossos corações. Diz o texto assim, ó, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E aí, meus irmãos, como pessoas pacíficas, ou seja, pessoas que estão cheias desta paz que Deus dá e que também promove a paz, porque ser pacífico também diz respeito a ser o promovedor, né, de paz. Mateus 5 e o versículo 9, que está exatamente dentro ali do texto das solicitudes, das bem-aventuranças, não é? O versículo 9 diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Exatamente porque, como pessoas pacíficas, nós desfrutamos desta verdadeira felicidade. Por isso, as bem-aventuranças, que na aula passada, se você não assistiu, assista lá. A lição de número 7 está disponível aí no canal, para que você tenha bem definido a questão das bem-aventuranças, não é? Que nós temos aí, que significa feliz. O pastor Adovilson definiu isso bem na aula passada. Ser bem-aventurado é ser feliz. E aqueles que são pacificadores desfrutam dessa verdadeira
felicidade. Vamos então, meu pastor, caminhando aqui para o encerramento do tópico 3º, a paz que Jesus promoveu, e falando a respeito de uma promessa que excede todo o entendimento. Muito bem, essa questão de excede todo o entendimento. É bom que o professor explique isto, não é? O que significa que essa paz, esta promessa, significa que excede todo o entendimento. Eu trouxe aqui, veja bem, excede todo o entendimento. Ela, literalmente, essa paz significa algo que extrapola, que vai além, que ultrapassa, que é mais, que está acima, em nível superior, que é maior, que é mais alto e é sublime. O termo aqui, que excede todo o entendimento, nos dá a ideia de algo que foge à razão humana e está acima dela. É a paz, não é? Que excede todo o entendimento. Faz referência a uma paz que transcende, vai além, supera, é maior que qualquer paz possível a ser encontrada pela busca humana e por nosso próprio entendimento. Pois essa paz não é natural, ela é terrena. Então é bom que o professor explique essa questão dessa paz que excede todo o entendimento, para que a classe venha a ter assim a maior compreensão sobre o assunto, tá certo? Então a paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. E tem em nenhum momento Jesus fala assim, olha, vocês não vão ter preocupações, vocês vão ficar tranquilos, vai ser lá, não. Vai ser um mar de rosa. A hora que vir, não é? Nós temos aí a quem recorrer, tá certo? E continuando aí, essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir os intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Atos capítulo 12, verso 5, então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Verso 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Ele estava dormindo profundamente. Estava em paz, né? Tem que levar um cutucão aí do anjo. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. É interessante, preso, não sabia se ia estar vivo no outro dia, né? Poderia ser morto, com fome, com frio, ferido, quem sabe. Mas dormia profundamente. É esse aí o teor do ensino que Jesus quer nos trazer através de Atos capítulo 12, 5 a 7. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Não existe outro nome. No mundo tereis aflições, olha aí, ó. Vai ter angústia, vai ter problemas, vai ter adversidades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, 16 e 33. Eu lhes disse, nós acabamos de ler, né? Esse texto está aí já no nosso slide de João 16, 33. Vocês vão ter preocupações, vocês vão passar por enfermidades, por angústia, mas fica tranquilo, eu sou o príncipe da paz. Com certeza. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Glória a Deus. Apenas para reafirmar o aspecto da nossa lição, que já estudamos desde a lição primeira, o Senhor Deus é quem tem prometido e Ele é que supre cada uma das nossas necessidades. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha essa plena confiança, porque ele diz isso escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas. Em algumas versões diz cada uma,
que acaba sendo todas, né? Todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O fato é que o nosso Senhor, de fato, tem prometido suprir as necessidades e é assim que Ele faz, Ele providencia todo o necessário. De forma que a paz, que excede todo entendimento, é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Olha só que coisa maravilhosa. É ter o sentimento de calma diante das situações mais adversas que a vida coloca diante de nós. Porque exatamente temos a confiança de que o nosso Deus é aquele que está diante de nós e que prepara todas as coisas. Não é? Concluindo aqui a nossa lição, vimos que a paz que Deus, ou a paz de Deus, tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentas. Muito bem, pastor. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra, ou se resume a períodos limitados de prazeres. Para nós, a paz é independente das circunstâncias, temos paz. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente, independente das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Maravilha, amados, com isso nós encerramos aqui a nossa pré-aula. A lição é a de número 8, convidando você para assistir as demais lições, caso ainda não tenha feito, se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, porque nós semanalmente temos colocado aqui no nosso canal as pré-aulas das lições da Escola Bíblica Dominical e também outros temas ligados à teologia, isso tudo com acesso gratuito para você, sendo aluno ou não do CETADB, mas sendo aquele que deseja aprender a respeito da Palavra de Deus, e é exatamente para você que nós disponibilizamos esses conteúdos aqui no canal. O fato é que para nós é uma satisfação muito grande, desejando que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, e faça você prosperar em tudo, dando a você a paz, aquela que somente Cristo pode nos dar. Com isso, Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Muito bem, a bênção sacerdotal diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom Adonai. Deus abençoe e a paz do Senhor.